Quando a gente pensa em poesia, o que vem na cabeça? Talvez uma série de imagens bonitas, né? Um jogo de palavras que meio que flutua por cima da realidade. Mas e se existisse algo muito mais profundo? Uma espécie de linguagem secreta, com raízes na própria matéria do mundo. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Pois é, essa é a visão mais comum. A poesia como um voo livre, sabe? Uma faculdade que vai criando imagem atrás de imagem, sem se prender a nada. Uma expressão que está sempre buscando novas formas, novas cores, um movimento que não para. Se as imagens parassem, a poesia correria o risco de virar só uma coleção de ideias. E é aqui que o mistério começa. Porque certas imagens, como a chama, o abismo ou uma árvore, por exemplo, voltam o tempo todo. Porque é que elas nos tocam de um jeito tão fundamental, não importa a cultura, não importa a época. Elas parecem fazer parte tanto do universo quanto da nossa própria natureza. A resposta, com certeza, não está na superfície. Ok, vamos mergulhar nisso. Para desvendar esse mistério, a gente vai recorrer a um filósofo chamado Gaston Bachelard. Ele veio com uma ideia de que essas imagens poderosas não são aleatórias, não. Elas se organizam em torno de 4 elementos fundamentais: água, fogo, ar e terra. Sim, as mesmas raízes das cosmologias antigas. O conceito central do Bachelard é o que ele chama de imaginação material. E o que é isso? Bom, não se trata de imaginar a aparência das coisas como uma foto. Se trata de sentir a substância delas. É uma imaginação que vai além dos olhos, que usa as mãos, que sente a resistência e as forças que vêm de dentro da matéria. É como possuir o mundo na sua essência. E para deixar isso bem concreto, vamos ver um exemplo poderoso. Um dia, o pintor Van Gogh recebeu um material para desenhar, um simples pedaço de giz que foi tirado de uma montanha. Mas ele não viu aquilo só como uma ferramenta. É exatamente isso. Olha que incrível. Van Gogh sentiu a alma na matéria. Para ele, desenhar a Terra usando um pedaço da própria Terra foi um ato de conexão profunda. O giz não era um objeto morto, era um parceiro com uma verdadeira alma cigana, como ele mesmo disse. Isso, pessoal, é a imaginação material em ação. Vamos agora explorar o primeiro elemento, a água, e ver como ela consegue condensar imagens poéticas que são completamente opostas uma da outra. A água é talvez o mais ambivalente dos elementos. A gente ama a sua superfície que reflete, que nos dá a nossa própria imagem, o primeiro espelho de todos. Mas a gente também ama e teme a sua profundidade, o abismo que esconde o desconhecido, o perigo e até a morte. E do lado do espelho, não estamos falando de vaidade, não. É uma conexão íntima. Como o Bachelard aponta, para poetas como Edgar Allan Poe, o reflexo na água não é algo superficial. É um mergulho num ser íntimo, onde a superfície e a profundidade se tornam uma coisa só. E do lado do abismo, a água se torna o veículo da última viagem. A água profunda é a imagem primordial daquilo que a gente não consegue sondar. Em versos como esses do Baudelaire, a viagem pelo mar é a própria viagem da morte, ecoando mitos antigos como o do barco de Caronte, o barqueiro dos mortos. Agora vamos passar para o elemento mais dramático e volátil de todos, o fogo, que assim como a água é a pátria tanto da vida quanto da morte. O fogo tem valores que são completamente contrários. Tem o fogo bom da lareira, do calor que conforta, da paixão que aquece a alma, e tem o fogo destruidor, a vertigem que chama para a ruína, o inferno que consome absolutamente tudo. E aqui a imaginação material revela uma coisa fascinante. Para Balzac, o ato físico de atiçar o fogo não é só uma tarefa qualquer. É um jeito de dar corpo a um sentimento, de transformar o pensamento do amor numa ação material, numa história de amor sendo recontada ali, pelas chamas. No outro extremo, existe o chamado da destruição. Nessa passagem da George Sand, a morte nas chamas não é vista como um fim, mas como uma união cósmica, um sacrifício quase sedutor. É a vertigem do fogo, o desejo de se dissolver na força primordial do universo. Por fim, chegamos aos 2 elementos que formam os polos opostos da imaginação material: o ar, que é etéreo, e a terra, que é pura substância. De um lado, o ar. Ele é o elemento da leveza, do sopro, dos sonhos de voo. É a matéria do invisível, da alma que quer subir. Do outro lado, a terra. Ela é a matéria em si. É a resistência, a gravidade, a base sólida do nosso mundo. A poesia do ar não descreve apenas o voo,
Ela coloca o voo dentro da gente. Este verso do Paul Eluard capta perfeitamente aquele impulso interior, sabe? Aquela sensação física que vem um pouquinho antes da decolagem. É uma imagem dinâmica que nos coloca bem na origem do movimento. Agora, o ponto crucial sobre a Terra é que, para a imaginação, ela raramente brilha sozinha. Pense bem. O adjetivo terroso quase sempre tem uma conotação negativa. A Terra precisa ser animada por outros elementos para se tornar poeticamente viva. A água correndo como seu sangue, a luz que a transforma num cristal, ou o fogo que revela o seu coração vulcânico. Então, o que a gente faz com tudo isso? Bachelard não nos oferece só uma teoria, mas sim uma nova forma de experimentar a arte e o mundo. Nessa confidência pessoal, o Bachelard entrega a chave. Ele percebeu que ler só com o intelecto não era suficiente. Os grandes livros, segundo ele, exigem uma dupla leitura. Uma para entender as ideias e outra para sentir as imagens, para deixar a nossa imaginação ressoar com a do poeta. Então, pense nisso como uma ferramenta para uma leitura muito mais rica. Da próxima vez que vir um rio, sinta a sua dualidade de espelho e abismo. Ao ler sobre uma chama, sinta a paixão e o perigo. É sobre conectar a arte diretamente à lareira do nosso próprio inconsciente. E agora, a pergunta final fica para cada um refletir. Ao olhar para o mundo ou para uma obra de arte, qual dessas forças primordiais, a fluidez da água, a paixão do fogo, a leveza do ar ou a solidez da terra, é que realmente fala mais fundo com a nossa própria imaginação?